da rede Antena Hits. Portanto, então, a partir deste momento até às 13 horas, certamente você vai ficar por dentro do debate qualificado e também da informação precisa. O programa de hoje, a presença do professor, mestre em economia, professor universitário, mestre em economia, Otacílio Moreira de Carvalho. O professor vem à voz do povo trazer informações pertinentes ao ambiente econômico, seja no estado de Rondônia, seja no país. A gente vai debater aqui também na capital. Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo, da capital do interior, da capital ligado no 103.1, no interior na rede Antena Hits, mande mensagem para nós, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Abrindo o programa com as manchetes do site rondonoticias.com.br. Acesse o Rondonoticias e você vai ficar por dentro de tudo também. Outro site parceiro, dfm.radio.br. As manchetes do Rondonoticias são: Ministério Público oferece mais uma denúncia contra envolvidos na Operação Termópilas. O Ministério Público investiga capitão da Polícia Militar por nepotismo e abuso de poder. Mulher esfaqueada pelo marido morre após cirurgia no hospital. A questão do feminicídio vem recrudescendo, hein? Muita morte de mulher, muito companheiro atacando suas companheiras. É um negócio lamentável, brutal. Muito bem. Adolescente é estuprada por padrasto e agredida pela mãe. Jovem de 24 anos perde a vida na BR-364. Outra questão que eu já discuti aqui inúmeras vezes, essa BR da morte. Matam num dia, outro fica amarrado para o dia seguinte. E não se vê sequer uma atitude, um discurso tenso ou moderado da bancada federal, mas que se levante em prol dessa BR. E olhe que esses deputados, seja no âmbito estadual quanto no plano federal, eles trafegam direto aí nessa BR-364. E não se vê nem na Assembleia Legislativa e não se vê nem na bancada federal. Quer dizer, se eles próprios que trafegam sentem na pele o que é andar numa BR estiolada, esculhambada igual essa e deixa acontecer, imagine quem não tem voz, vez e tem que trafegar nessa BR. É trafegar e pedir socorro. Agora, pedir socorro de quem? É um fato que eu quero levantar para a semana que vem aqui no programa, essa questão da BR-364. Outro fato que eu quero trazer a lume aqui no programa diz respeito à cidade de Porto Velho. A cidade de Porto Velho está entregue às baratas, está esculhambada. Quando a gente anda por aí, e eu creio que meu amigo internauta que está ligado na Voz do Povo vai concordar comigo, a gente observa que de manhã existem frentes de trabalho, limpando meio-fio, pintando, varrendo rua. Aqui em Porto Velho a gente não vê isso. Por que não vê? É grave isso. Eu queria já pedir aqui ao meu amigo Dr. Ítalo Fulber, ligado na Voz do Povo, o Beto Ramos, o Luiz Dantas e o Léo Vince, o Frank Ellison Acioli, o Jorge Batista dos Santos, a Meire Ayrton Costa, o Wagner Lopes dos Santos, já ligado na Voz do Povo, e tantos outros internautas e ouvintes ligados no programa, para me ajudar a fazer esse trabalho de depurar essas coisas da cidade de Porto Velho. Olha aqui, ó. O Zé Rodrigo, lá em Manaus, o Valber Lopes, o Wagner Lopes, o Gerson Carlos, o Marcelo da Márcia. Quem mais está aqui conosco? A Irani Elias, o Marcelo da Márcia, já falei, e tantas outras pessoas. Essa questão de Porto Velho é questão de amor próprio. Quando o Teixeirão era prefeito, era governador, ele foi prefeito de Manaus, depois veio ser governador daqui, ele trouxe um prefeito chamado Paiva. A impressão que eu tenho é que de lá para cá, Porto Velho não teve mais prefeito. Porque a cidade está largada, como se diz no popular, nesse linguajar mais moderno. A gente não vê uma cidade limpa, organizada,
Essa Nações Unidas aqui parece que nunca passou a síndrome da aranha negra lá e destruiu tudo. Em outros pontos da capital, o aspecto fisionômico do centro de Porto Velho é horrível. Eu estou falando com o sentimento de quem nasceu e se criou aqui e ama essa cidade. Eu não estou falando quanto pior, melhor, não. Não me quero esse tipo de crítica. Agora, é importante que a gente tenha em mente que Porto Velho precisa ser amado. E esse amor a Porto Velho tem que advir através de ações. Não adianta nada fazer demagogia, eu amo Porto Velho, deixa eu cuidar de você e deixa essa cidade do jeito que está. Nós, porto-velhenses, já merecemos uma cidade mais bonita, mais organizada. Vem um amigo da gente aqui há 10 anos atrás que não veio, chega em Porto Velho e diz, rapaz, não mudou nada. A gente tem que estar dando desculpa, como se nós, munícipes, que pagamos nossos impostos às duras penas, tenhamos que dar desculpa. A gente já põe a mão nos bolsos para pagar os impostos. E esses impostos têm que ser irrigados em obras sociais. São certas situações que a gente vê e que deixa a gente irritado. Então precisa ter que estar melhor. Mas não tem lazer. Não tem. Aquele, por exemplo, Parque da Cidade. Ali, cujo fluxo de pessoas nos finais de semana e feriado é muito grande, tinha que ter alguém da questão de meio ambiente, orientando as pessoas a não jogarem lixo naquele lago que tem lá. Ali tinha que estar tudo arrumadinho, meio fio arrumado, grama cortada, tudo bonitinho para as pessoas caminharem ali. Esses bens de uso comuns do povo são bens que a população se sente que é dela mesmo e acaba sendo. Os impostos que a gente paga é para isso. E hoje a gente vê Porto Velho do jeito que está. Isso precisa melhorar. Não dá. Ou dá, meu amigo internauta, ouvinte do programa? Porto Velho está precisando de uma mão de cal em tudo quanto é lugar. Essa cidade foi se deteriorando, porque foi ficando sem prefeito, né? E assim foi. O doutor Mauro, por exemplo, é uma excelente figura humana, mas como prefeito não foi nada nessa cidade. Essa administração de agora, cadê a administração? As outras administrações, o que fizeram em Porto Velho? Nada. Olha que durante o período em que o Roberto Sobrinho foi o prefeito de Porto Velho, eu fiz uma entrevista com o ex-senador Valdir Raupp e ele disse a mim o seguinte, olha, Arimar, se colocar caminhões na frente da Caixa Econômica, Otacílio, não suporta o tanto de dinheiro que está chegando aí. Esse dinheiro foi para onde? Outra coisa, cadê as tais compensações das usinas? Para onde foi esse dinheiro? Eu não vi um desses consórcios virar público dizer o que foi feito desse recurso, como ele foi empregado, para quem foi entregue, se prestou conta, se não prestou. A gente sabe que o estrago das usinas do Madeira estão aí a olho nu. Verifique, meu ilustre internauta, ouvinte do programa, em Porto Velho e em todo o interior do estado. Dê uma olhada, pense aí sobre o que eu digo aqui. A gente observa no trânsito a esculhambação que ficou. E esse Detran, que é o primo rico do sistema, mal carregado aos tubos. Não se vê uma ação desse Detran em prol de absolutamente nada. Não tem uma campanha de utilidade pública nenhuma, zero. E o deputado Laerte, o presidente do Poder Legislativo, denunciou lá descalabros, nas palavras dele, descalabros, diárias, sei mais lá o que e tal. E taxas absurdas. Para você ir no Detran, levar seu carrinho para renovar renovar sua carteira, são taxas exorbitantes, segundo consta, as mais caras do país. E fica por isto mesmo. São situações assim que é preciso trazer a baila e ter coragem de trazer. O que não pode é ficar se calando o tempo inteiro para essa gente que recebe o recurso público e a gente não sabe de que forma emprega. Está aí a questão a ser debatida. O ouvinte manda para nós sua mensagem.
Muito bem. Esse é apenas um desabafo na condição de porto-velhense que quer a vida melhor para essa cidade e certamente deve ser a voz de muita gente que está do outro lado aí ouvindo e que quer essa cidade melhor. Eu não quero aqui malhar A, B ou C, figura humana de boa qualidade. Agora, que a gente vê aí nas administrações, agora, se o senhor não tem condição de administrar, que renuncie, que deixe para quem quer administrar e tem capacidade para isso. Bom, feitas essas considerações, eu registro aqui a Mara Almeida ligada no programa, a Irene Santos, deixa eu ver quem mais está aqui conosco, Natanael de Oliveira, o Flávio Daniel. Você tem que falar também da falta de educação do povo. É verdade, o Flávio me lembrou bem. Eu moro na zona sul da cidade. E eu passo de lá para cá e encontro geladeira largada no meio da rua. É natural que esse povo, e nós todos nos incluímos aí, tem que se educar também, tem que ajudar a prefeitura. Lixo é no lixo. A gente vê muita gente jogando eletrodoméstico lá nos esgotos. O Jair Ramírez era o secretário de limpeza pública e me deu uma entrevista. Eu estava ainda na Rádio Cultura e ele me fez umas fotografias, fez estarrecido as pessoas jogando eletrodoméstico nos bueiros. Esse povo, e todos nós nos incluímos aí, temos que nos educar mais. Eu me lembro que um dia desse eu ia no meu carro, cheguei na Jorge Teixeira, na esquina da Bunão, cheio na minha frente com a família, o vidro do carro é aberto, ele sacou do carro um bolo, o resto de um bolo, não sei, acho que vinha no aniversário, naquele papel grosso, e jogou no meio da rua. E eu, sem ter nada com isso, e tendo a condição de munícipe, virei para ele, e ele ofendeu da minha mãe até a última geração minha. Quer dizer, então são situações assim, o Flávio Daniel tem razão, que a população também tem que responder, também tem que dizer o que precisa, o que pode fazer para melhorar. A gente vê pessoas jogando as coisas fora do carro, a gente vê pessoas que não jogam lixo no próprio lixo. Agora uma empresa chamada Amazon Forte, vou dizer o nome dessa empresa aqui, pegou lixo hospitalar e jogou na beira da rua, da estrada aqui, do lixão, antes ali da Vila Princesa. E foi multada. Tem que largar no osso mesmo. O cara sabe que aquele lixo contamina a vida das pessoas. Tem que multar mesmo, tem que botar para arrebentar, para o cara realmente ter ideia do que ele está fazendo ali, é de uma gravidade sem tamanho. Ele está tentando ali contra a vida, a saúde das pessoas. Isso é um caso de polícia, por isso que esse cara foi multado. Agradeço ao Flávio Daniel por ter me lembrado aqui também. Pedro Francisco está ligado na Voz do Povo, o Edgley Benício Brito, o Mário Sérgio, a Nalva Ramos, o Natanael de Oliveira, já eu atendo a todos eles aqui. Mas o tema hoje é economia. A gente vai saber daqui a pouquinho. Quer ver? O Sérgio Moro deu um depoimento lá no Senado, deixou os senadores no chinelo, aí todo mundo esperava, inclusive a Rede Globo, que fosse cair a Bolsa. Aí a Bolsa foi e não caiu, subiu. Né? Aí a gente sabe, a Bolsa quebra, e Bolsa vai, Bolsa vem. É um assunto bem difícil da gente entender, né? É Bolsa que quebra, é Bolsa que sobe, é Bolsa que desce, por conta de uma autoridade que foi lá e deu um depoimento. São situações que eu, a miúde, neste programa de hoje, eu quero pedir a você para compartilhar, eu vou procurar dissecar dado a dado com o professor Dr. Otacílio Moreira de Carvalho. A gente vai debater isso aqui no programa. O assunto é economia, vamos saber, os impostos são pagos em Porto Velho, no estado de Rondônia, crescimento, como é que se afere esse crescimento? Eu quero debater tudo bem a miúde, bem didático, que esse o projeto e o propósito da Voz do Povo. Eu vou fazer o primeiro intervalo, eu volto com o segundo bloco do programa, enquanto você prepara a sua mensagem para nós. 993-17-2715, WhatsApp aqui da Voz do Povo, ou então você manda para a gente aqui no próprio Facebook. Volte já. Você está ouvindo a Voz do Povo.
Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular. Todo dia, ao meio-dia, no seu rádio, debatendo assuntos comuns, naturalmente pugnando pela melhoria da qualidade de vida desta coletividade, que é realmente o papel do comunicador. Então você manda pra gente a sua mensagem do Facebook aqui, a Jane do Costa Silva, né? Detona prefeito, Porto Velho, sei o que, tá tudo muito feio. Tá bom, então, eu fico agradecido aí a Jane. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco para a gente iniciar a entrevista. O Wagner Lopes, está em Ariquemes, sempre ligado na Voz do Povo, muito obrigado. E a gente vai então para a entrevista com o mestre de economia, professor universitário Otacílio Moreira de Carvalho. Vamos lá então. A Voz do Povo, entrevista. Lucas do São João Bosco adora a abertura do programa. Obrigado, Lucas. Boa tarde, Otacílio Moreira de Carvalho. Prazer em recebê-lo aqui. Seja bem-vindo à Voz do Povo em rede estadual. Boa tarde, Arimar. Boa tarde aos amigos ouvintes aí da rádio. Vamos falar um pouquinho sobre economia no dia de hoje, né? Essa semana aí que teve 2 feriados, mas a economia tem que funcionar, tem que rodar, né? E aí, apesar de termos aí nesse intervalo aqui, igual você falou, a prontidão de o ministro Moro ir à CCJ prestar esclarecimento, o mercado não se incomodou muito com isso, não. E é exatamente sobre esse tema que eu abri o programa colocando. Eu queria que didaticamente fosse colocado. O que tem a ver a Bolsa com o Moro indo no Senado? Como é que funciona esse mecanismo? O mercado ele reage a todo e qualquer tipo de informação, né, seja ela positiva ou negativa, tá certo? Então, se nós temos essa situação aí de um aumento na Bolsa de Valores, batendo um novo recorde hoje, né? Já atingiu um ponto até bastante elevado, e o dólar em queda, significa que o mercado reagiu bem ao pronunciamento do juiz Sérgio Moro na sua presença lá na CCJ. Eu quero mais a miúde. Vamos lá mais embaixo. Então significa o quê? Se, por exemplo, tivesse um fato novo que possa, porventura, abater esse governo que está aí,
né, o governo Jair, algumas suas peças, por exemplo, o Moro junto com o Guedes, são peças fundamentais desse governo, tá certo? Então, cai um, não é só o governo que sente, a economia sente, tá certo? Então, porque se um cair, ele quebra uma das pernas, vamos dizer assim, desse governo, tá certo? E ninguém quer ver. Então, né, se, por exemplo, vamos imaginar que o Guedes caísse. Exato. Aí o investidor que viria colocar o dinheiro dele aqui, ele se retrai assim? Ele se retrai, ele recua, né? Então todo tipo de investimento, seja ele no mercado primário ou no mercado secundário, que é a Bolsa de Valores, é retraído e a economia tende a cair. Mas o que houve foi justamente o contrário, né? Nenhum fato novo aconteceu que possa prejudicar a imagem do ministro Sérgio Moro ou do governo, e o mercado continuou normal. Reagiu bem e no dia de hoje está operacionalizando em alta, assim como o dólar em queda. Quer dizer que a Bolsa, ela navega, digamos assim, ao sabor do vento também, do governo, da economia no geral. Porque essa nossa crise que nós estamos enfrentando é de contas públicas, conta do governo. Tá certo? Então significa o quê? Qualquer coisa que abater o governo agora vai prejudicar o quê? As reformas que o governo está tentando emplacar. Mas essa situação que se configurou lá só foi por causa do Moro, pela importância dele, ou do Paulo Guedes, pela importância dele, que a gente deu exemplo aqui. Se fosse o ministro de Quinta lá, talvez o mercado não sentiria tanto. Não sentiria, mas é como estamos falando aí de duas pessoas de peso desse governo aí. Por exemplo, nós tivemos nesse inteirinho aí, segunda-feira, a questão da queda do Joaquim Levy. Mas o Joaquim Levy, presidente do BNDES, era uma peça que estava ali meio que apagada, não tem muito reflexo na economia, pois é, apesar de ser um órgão importante. A queda do Joaquim Levy, ela foi anunciada pelo presidente, estou aqui com o Joaquim Levy e acabou o sujeito caindo. Exato. Aí eu vi na Globo News a moça, no afã de bater no governo, a Globo querendo bater no governo, entrou ao vivo, parece que não combinou com o entrevistado, eu não sei. Eu só sei que na hora que ele disse, que ela perguntou dele incisivamente, então, como é que ficou o mercado? O mercado caiu muito, quer dizer, já induzido, ele disse, não, isso foi um não acontecimento. Exato. Né? Quer dizer, então, considerando a importância do Moro para o Levy, a situação é bem diferente. É bem diferente. E o mercado também reage. Não, exatamente. Será que o ouvinte entendeu? Eu entendi. O ouvinte entendeu? Você está ligado? Pode mandar sua mensagem para nós. 993172715, ou então você manda aqui no WhatsApp aqui, ou no Facebook. Muito bem, vamos falar de economia no geral. Vamos começar pelo país. Exato. Hoje, sob a batuta do presidente Bolsonaro, que anda meio que uma atrapalhada aqui, outra atrapalhada ali, acolá, enfim, a economia ressente-se de alguma coisa em função dos filhos, vão lá, dão atacado, o cara cai. O ministro saiu, já reclamou que o governo é atrapalhada, essas coisas todas. A sua opinião. Essas questões aí, extra-governo, aí, vamos dizer, principalmente a influência dos filhos do Bolsonaro, interferindo até mesmo no alto escalão aí, hora tirando, né? Algum ministro forçando a barra, né? O Bebiano caiu diante das falas, tanto de um dos filhos do Bolsonaro, mas também lá do Olavo de Carvalho, que acaba atrapalhando bastante, tumultuando o governo. E isso acaba tendo reflexo, sim, porque, por exemplo, serve, por exemplo, para o Maia, né, ou para dar margem à oposição atrasar as reformas. Né, e serve vamos dizer assim, de gatilho para essa oposição, né, que está lá instalada lá, começar a falar mal do governo. Então, é muito ruim, atrapalha. Então, não tem nada que o governo trazer essas coisas a público, né, e isso atrapalha bastante. Para você que se ligou agora, o mestre em economia, Otacílio Moreira de Carvalho, professor universitário, nosso convidado, estamos dissecando assuntos inerentes à economia. Voltando ainda essa questão dos ministérios, se nós levarmos em conta a economia da era petista, com os 6 meses de governo agora de Bolsonaro, já dá para ferir alguma coisa para mais ou para menos? São momentos bastante distintos, né? Vamos dizer assim, o Lula, quando recebeu o governo da mão do Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Henrique Cardoso tinha feito o quê? Tinha enxugado as contas públicas, né? Então, eu não falo só o Lula, eu falo, por exemplo, aqui dentro também, do estado de Rondônia, o Cassol, quando foi governador, recebeu um estado bastante limpo das mãos do ex-governador José Bianco. Então, ele pegou ali um governo em 2003, ambos, né? Cassol aqui e o Lula lá no governo federal,
pegou uma máquina enxuta, pegou uma máquina, as contas públicas no azul e pôde colocar lá toda a sua intenção de fazer uma política social e também creditícia, né, que levou o Brasil a bons indicadores, principalmente do lado social, mas que lá na frente, perdurando essas políticas sociais e creditícia, levou o Brasil a essa situação de inadimplência, né? A população, nós temos mais de 63% da população endividada, né? Uma situação bastante ruim. Boa parte dela já fala, não tenho condição de pagar, né? Quase 10% já está com mais de 3 meses atrasado, e essa situação que nós temos aí, né? Esse momento, ou seja, os governos estaduais e o governo federal pegou, né, o Brasil e os estados com as contas públicas bastante prejudicadas. Eu me reporto a questão dos 6 primeiros meses. Exato. Que sinal que dá? Olha, eu tenho, em relação ao governo federal, eu tenho algumas coisas positivas e tem outras coisas que a gente não está observando se fazer. Por exemplo, muito se fala, olha, o governo federal não vem se articulando junto ao Congresso para aprovar a reforma. O que eu pensei? Olha, o Guedes não está se articulando muito bem ali porque deve estar trabalhando em outras pautas como a reforma tributária, que é importantíssima, né? E um dia desses eu vi que o Guedes não tem ainda nenhuma proposta de reforma tributária, que é, no meu ponto de vista, da maioria... Não estão falando de reforma da Previdência nesse momento? Não, mas é importante... O foco não é para... Não, mas se ele não está se articulando, imaginava eu que ele estava trabalhando outras pautas, como a reforma tributária. Dá para você fazer concomitantemente. A proposta está lá, ele tem que negociar, tem que colocar. O problema é que nós temos, vamos dizer assim, os líderes do governo federal lá no Congresso, Joyce Hasselman, não é, vamos dizer assim, são pessoas tão traquejadas no trato público, político, né? Mas assim, eu imaginava que... mas tem outras coisas positivas. Por exemplo, a medida provisória que se transformou aí no projeto de lei recente... Na verdade, desculpa, né? A medida provisória que trata sobre a liberdade econômica e o governo anunciando aí 287 setores que serão, atividades econômicas que serão beneficiadas. Isso é importantíssimo. Muito bem. O presidente Bolsonaro anunciou agora há pouco tempo que ele vai reduzir impostos, né? Exato. O governo resolve, então... reduzir impostos. Eu gostaria de saber o que significa isso para a economia e para o bolso do consumidor. Então, o que o governo está anunciando aí, anunciou nas redes sociais, e já está sendo feito um estudo nesse sentido. Reduzir os impostos de importação dos produtos de tecnologia. Estamos falando aí de computadores, de celulares, tá certo? De jogos eletrônicos, de tablets, tudo mais, tá certo? A proposta do governo é reduzir o imposto